Você já fez alguma vez lavagem nasal? Mas a lavagem nasal do Ayurveda, utilizando o recipiente chamado Lota. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como utilizar o Lota, o que colocar aqui dentro para fazer a sua lavagem nasal, quais os benefícios e os cuidados em relação a esse tipo de lavagem, uma lavagem milenar do Ayurveda. E eu vou também demonstrar como fazer a lavagem para você. Vamos lá? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu me chamo Juliana, eu sou farmacêutica integrativa, especialista em Ayurveda e também yoga terapeuta e terapeuta floral. E aqui eu compartilho informações e dicas do Ayurveda, do yoga e também dos florais de Bach, para equilibrar a sua saúde e trazer bem-estar. A lavagem nasal no Ayurveda é chamada de Jalanet, que significa guiar ou conduzir a água, e é feita então com o recipiente, pode ser chamado de net pot, que é o recipiente para fazer o net, é o Jalanet, ou Lota também, como esse daqui. Existem vários formatos desse recipiente, pode ser de cerâmica, como esse daqui, ele parece até uma jarrinha, uma chaleirinha, mas também pode ser encontrado em outros materiais, de metal, como por exemplo em aço ou em cobre. A lavagem nasal é uma técnica milenar, tanto na tradição do Ayurveda, do sistema de medicina tradicional da Índia, né, o Ayurveda, assim como também nas práticas de limpeza e purificação do yoga. A lavagem nasal tem vários benefícios. Ela pode ser um procedimento adicional no tratamento de várias condições de saúde, como por exemplo rinites, sinusites, gripes, resfriados, porque ela ajuda a limpar os seios da face, a retirar o excesso de muco, melhorando muito a respiração, abrindo toda essa região, melhorando a respiração. E do ponto de vista ayurvédico e do yoga também, ajuda também a circular melhor a energia vital durante a respiração, que é o prana. Lembrando sempre que caso você tenha alguma condição de saúde, mas com mais sintomas, não só obstrução nasal, mas mais sintomas, é importante sempre avaliar a sua condição com um profissional de saúde, com um médico, para verificar quais outros tratamentos seria importante você realizar além da lavagem nasal, e para também verificar se a lavagem nasal é adequada no seu caso. Combinado? Então, quando fazer a lavagem nasal de acordo com a Ayurveda? A lavagem nasal ela pode ser feita uma vez ao dia, pode ser um procedimento diário, que você faz todos os dias, com mais uma atividade das suas práticas de higiene diária, assim como escovar os dentes, enfim, outras práticas. Ela pode ser feita de modo esporádico também. Isso depende de cada pessoa e cada condição. Algumas pessoas fazem uso diário, outras pessoas fazem de modo mais esporádico. Então, na questão do uso diário ou esporádico, você pode fazer como preventivo. Então, você pode fazer a lavagem preventiva para retirar excesso de muco ou impurezas, prevenindo para que não surjam problemas, né, de alergia das vias aéreas superiores, ou mesmo uma sinusite, e prevenindo também gripes e resfriados. Mas ela também pode ser feita como uma parte do tratamento. Mas cuidado, não exagere na lavagem nasal, porque lavar também o nariz em excesso pode remover o muco natural que recobre essas mucosas internas aqui dos seios da face. E esse muco ele é protetor, ajuda a aderir impurezas que a gente inala na respiração, e se eu removo esse muco, eu removo a proteção natural que meu corpo próprio produz para proteger essas regiões. E também o ar que depois vai chegar lá até os pulmões. Quais os cuidados em relação à lavagem nasal? Vou citar alguns aqui e depois alguns quando for demonstrar o procedimento no pós-lavagem também. Então, alguns cuidados bem importantes. Mas a lavagem nasal ela não deve ser feita por alguém que tenha algum tipo de sangramento nas narinas. Então, se você tem algum sangramento ou alguma lesão
nas narinas, não deve realizar o procedimento. Se você está com a narina muito obstruída, você pode sentir dificuldade também de fazer a lavagem. Então, nesses casos onde você tenta fazer a lavagem e também não consegue, é indicado você ter contato com algum profissional, algum terapeuta Ayurveda, que podem lhe orientar em relação a alguma condição mais específica. Que tipo de solução eu vou colocar no Lota para fazer a lavagem nasal? Eu posso utilizar soro fisiológico, que a gente pode encontrar nas farmácias, então basta eu aquecer, esse soro já está pronto, já tem, né, a quantidade de sal, de sódio suficiente para fazer uma lavagem segura das minhas narinas, dos seios da face também. Mas eu posso fazer em casa também a minha solução, usando água filtrada, e eu gosto bastante de ferver a água e deixar ela amornar, esfriar. O ideal é que a gente use sempre a solução morna, nem muito quente, nem muito fria, porque isso pode trazer desconforto na hora da lavagem. Se usar muito quente, eu posso inclusive machucar a minha mucosa dos seios da face, e se for muito fria, traz uma sensação ruim, assim, do efeito do frio nessa região da mucosa dos seios da face. Como fazer o preparo da solução? Esse meu Lota, ele tem capacidade para 200 ml, então eu utilizo uma colher rasa de sal de cozinha, que é o nosso cloreto de sódio, e dissolvo na água morna para fazer a lavagem. É importante dissolver totalmente o sal antes de fazer a lavagem, para que não fique grãozinhos de sal que podem grudar na mucosa e causar uma sensação também de ardência, que não vai ser muito agradável. E se você errar um pouquinho na quantidade de sal, você vai perceber logo, porque vai começar a arder. Se colocar pouco sal, arde, se colocar muito sal, também arde. Então, é importante ter cuidado no preparo para acertar bem a quantidade de sal. E hoje também a gente tem nas farmácias algumas que vendem sachêzinhos com a quantidade de sal já para volumes fixos, que são usados em frascos, garrafinhas de plástico para fazer lavagem nasal também. Num outro vídeo eu vou trazer mais informações também sobre como utilizar essas garrafas, que podem ser uma opção também para lavagem nasal. Quando a gente utiliza o Lota, eu faço uma lavagem nasal com maior volume, e a lavagem acontece de acordo com a gravidade, porque eu vou verter o frasco, o líquido vai sair, e eu vou depois demonstrar, né, como faço a lavagem, mas ele vai entrar por uma narina, passar pelos seios da face e sair pela outra narina. Essa lavagem é feita com grande volume, então o ideal é que a gente lave lentamente. Com a gravidade eu já consigo fazer esse processo mais suave, mais devagar. E é importante, quando for colocar o Lota no nariz, que a gente respire pela boca. Então eu vou deixar a boca semi-aberta para poder fazer a respiração. Depois que eu finalizar a lavagem de um lado, eu faço a lavagem do outro. E eu vou secar o meu nariz, tirando só o excesso de soro que tem aqui. Eu não vou assoar o nariz. Então esse é um cuidado importante. Não assoe o nariz depois que você faz a lavagem nasal. Você pode esperar escorrer o excesso de soro, ou sentir ele escorrendo na garganta. Você pode puxar um pouquinho para a garganta também, né? Mas o ideal é que você não assoe. Isso é muito importante, principalmente para não levar o soro para o ouvido, que pode daí causar alguma obstrução ou até um quadro inflamatório, né, uma otite. Então isso é um cuidado bem importante. Não assoar o nariz depois de fazer a lavagem nasal. Então, numa condição mais intensa de produção de muco, eu posso lavar as narinas de 2 até 3 vezes ao dia. Caso não tenha uma condição assim, com muita produção de muco, só mais preventiva, eu posso fazer a lavagem 1 vez ao dia, ou de modo esporádico também. Caso você tenha dúvida enquanto lavar, fazer as lavagens, você pode procurar um terapeuta Ayurveda para lhe orientar em relação a isso, qual seria a quantidade adequada para você, ou até um profissional da saúde também para lhe orientar. Agora, como fazer a lavagem utilizando o Lota? Então eu vou demonstrar. Você vai introduzir o bico do frasco em uma narina
E o ideal é que a gente incline um pouquinho o rosto para frente e vire para o lado onde a gente espera que o soro ele escorra. Então eu vou começar colocando o orifício nessa narina, encaixo delicadamente, inclino para frente e inclino para o lado. E vou girando o frasco e respirando pela boca. Lembre de deixar a boca aberta. Eu vou sentindo o soro entrando pelos seios da face. Inclino mais um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado. E pela gravidade ele vai sair pelo outro lado. Deixe um papelzinho próximo para você só secar o nariz. Você pode inclinar um pouquinho para frente para tirar o excesso. E não assoe o nariz, você pode puxar também para a garganta. Agora vamos fazer do outro lado? Então eu seguro o lota. Eu gosto de segurar ele sempre assim, abraçando ele com toda a mão. E daí eu vou encaixar na outra narina. Vou secar bem para vocês poderem perceber bem como ele sai bem certinho. Encaixo, inclino para frente e inclino para o lado. Seco, tiro o excesso. Posso inclinar um pouquinho para frente para deixar escorrer. Inclusive é bem comum depois que a gente faz a lavagem, se eu for depois de alguns minutos me abaixar, de poder sentir, né, esse excesso do soro saindo pelo nariz. Então é bem comum. Então eu vou secando ou vou puxando pela garganta também esse o muco que sai também, né? Mas o soro também junto com o muco, então vai limpando toda esses seios da face. É uma sensação boa porque parece que abre assim e a gente até respira melhor depois que faz a lavagem nasal. Quanto volume passar pelas narinas? Para adultos, uma condição assim só de prevenção, né, de condições respiratórias, a gente pode usar volumes menores. Então eu posso usar esse frasco, ele cabe 200 ml. É o ideal para eu usar numa condição onde eu preciso tirar mais muco em excesso. Então quando eu estou gripado, constipado, estou todo trancado, resfriado, com quadro de sinusite, eu posso usar 200 ml para lavar as duas narinas, então 100 para cada uma. Se eu estou numa condição tranquila, né, com as narinas abertas, sem excesso de muco, eu posso usar metade desse volume. Então, usaria 100 ml para lavar as duas, 50 a 50 ml cada uma. Isso é uma sugestão, né, de volume para você utilizar. E depois que eu faço a lavagem, então eu posso repetir a lavagem, caso eu faça a prevenção, só uma vez ao dia. O ideal é que a gente faça no período da noite, mas não antes de dormir, porque se eu for dormir logo depois que eu fiz a lavagem, eu posso levar esse líquido para os ouvidos, então não é o ideal. Então, se for fazer à noite, que seria o ideal, quando eu vou me recolher em casa, não vou pegar mais vento, me expor ao ambiente, que a gente faça 2 horas antes de se deitar, a lavagem nasal. Agora, se eu estou numa condição que eu vou fazer 2 a 3 vezes ao dia, eu posso fazer pela manhã, pela metade do dia e também à noite, né? Então, de 2 até 3 vezes ao dia. E depois de fazer a lavagem, aqui eu demonstrei ela, não fiz o frasco todo, só para a gente demonstrar como utilizar, então teria que lavar mais, né, teria mais volume aqui para passar pelo nariz. E depois que você utilizou o recipiente aqui do loto, o ideal é que você faça uma lavagem nele, uma higienização. Então, limpe com água e sabão, e você pode fazer uma higienização extra também
com álcool 70 se você quiser. Borrifar o álcool 70, deixar secar ele também e fica bem higienizado. É importante ter esse cuidado porque o nosso nariz aqui nessa região próxima da boca, nessas saídas das narinas, a gente tem micro-organismos, bactérias, enfim, então é importante limpar bem para a gente não ficar carreando isso, né, contaminando também o frasco aqui, então é importante ter esse cuidado para higienizar. E a solução depois que eu preparo, também é ideal que eu use na hora, então se eu preparei em casa, com o sal de cozinha que eu tenho em casa, eu uso na hora essa solução. Caso eu utilize o soro comprado, né, o soro disponível na farmácia, então ele tem uma duração de algum tempo, eu guardo na geladeira e quando for utilizar eu aqueço daí para deixar ele morno. Lembrem sempre de utilizar o soro morno, porque isso ajuda também a soltar o muco. Não coloque muito quente, porque pode queimar a mucosa, e muito frio também acaba dando uma sensação ruim assim para o corpo, porque fica uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal. E no Ayurveda a gente busca fazer esses procedimentos respeitando, né, essa temperatura próxima ao corpo. Então, como testar se a temperatura tá boa para poder fazer a aplicação? Eu coloco o dedinho lá no soro e vejo se ele está morninho. Se ele estiver morninho, tá numa temperatura adequada para poder fazer a lavagem. Se eu sentir frio no dedo, tá frio. Se eu sentir muito quente, vai queimar as minhas mucosas aqui. Então esse é um cuidado importante também. Faça sempre morno. E você, já utilizou alguma vez esse lota? Se já utilizou, como é que foi para você? Como é que foi? Se achou fácil, achou difícil? Tem mais alguma dúvida em relação ao uso do lota? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu posso também te ajudar a responder e resolver essas dúvidas também. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como utilizar esses frascos que também temos nas farmácias hoje para fazer a lavagem nasal. São frascos de plástico e como o lota, o que eu tenho em casa é cerâmica, para uma viagem às vezes fica mais complicado de levar, porque ele é frágil, pode quebrar, né? Quem tem de metal, tranquilo, é mais fácil, mas se tiver cerâmico assim, é uma louça, né? Então ele pode quebrar. Então, para viagem, é interessante até ter esses frascos plásticos, que são opções que nós temos agora também. Eles foram feitos inspirados, tem alguns até com modelos diferentes, assim, até inspirados nesse frasco milenar do Ayurveda. Então, veja como o Ayurveda, né, traz coisas interessantes que podemos usar até hoje no nosso cuidado de saúde. Se você gostou da nossa conversa, então nos acompanhe aqui nos próximos vídeos, nos trazer mais informações e dicas de saúde do Ayurveda e também do Yoga e de florais. Até a próxima. Tchau, tchau.